Salve, salve investidores! Tudo bem com vocês? Nessa série de vídeos, eu quero mostrar para vocês como que eu faço para analisar os ativos que eu tenho interesse em colocar na carteira da fazenda. Nós vamos ver juntos, na prática, como entender se é um bom momento para a compra do papel e verificar quais os indicadores que fazem sentido para cada tipo de ativo e segmento. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o fundo imobiliário VISC11. Eu sou o Gustavo e você está no canal Fazenda de Renda. Se você já conhece o nosso canal, deixa um like nesse vídeo. Se você está chegando por aqui agora, lá no final, se esse conteúdo te ajudar, curta e se inscreva no nosso canal. Sem mais demora, bora pro vídeo. Eu já tenho algumas mudinhas do VISC11 plantadas aqui na fazenda. Particularmente, eu gosto desse fundo imobiliário. Mas não é porque eu já tenho ele na minha carteira que eu saio aportando sem antes fazer uma análise muito bem feita. Porque isso pode mostrar se ele nesse momento está caro ou não e proporcionar um pouco mais de segurança nessa minha decisão. Para chegar até essa análise, o VISC11 já passou por uma série de outros critérios avaliativos, como por exemplo, P sobre o VP máximo de 1,05. Imóveis de boa qualidade, com boa localização, o fundo ter mais do que 5 imóveis, não ser monoinquilino, não ter uma concentração excessiva de poucos inquilinos, uma vacância máxima de 10%, vencimento dos contratos para mais de 2 anos e um dividend yield acima de 6%. E claro, também fazer uma análise breve ali da gestora para conhecer um pouco sobre o histórico dela. Para você conhecer um pouquinho mais sobre o VISC11, vou te dar algumas informações breves sobre ele. Ele é um fundo de tijolo que atua no segmento de shoppings. Ele já promoveu 4 subscrições, sendo que 2 foram no segundo semestre de 2019, uma em 2021 e mais uma em 2022. Subscrição, explicando bem superficialmente, é a forma que o fundo tem de captar mais recursos e expandir suas operações, emitindo novas cotas. O fundo também teve, nos últimos 12 meses, uma valorização de 11,08%. O primeiro passo para se analisar um fundo imobiliário é buscar o seu último relatório gerencial. Nele, podemos encontrar praticamente tudo o que precisamos saber para entender o posicionamento do fundo no mercado. Em paralelo ao relatório, também analisamos as informações consolidadas em grandes sites como o Status Invest, Funds Explorer ou Investidor 10. Encontrar o relatório gerencial do fundo é bem simples. Você pode vir até aqui no Google, digitar VISC11 RI e acessar diretamente o site da gestora. Aqui dentro do site da Vinci, a gente vê informações aos investidores e depois a gente clica em relatórios mensais. Aqui verificamos se o ano correto está selecionado, né? E baixamos o relatório referente ao mês que nós queremos analisar. No nosso caso aqui, vamos analisar o último relatório disponível, que é de julho de 2023. Aqui dentro do relatório é onde nós vamos ter acesso às informações importantes do fundo. Aqui nas informações gerais sobre o fundo, a gente vê que a gestora é a Vinci. O início do fundo foi em 10 de 3 de 2014, um pouco mais de 9 anos aí de atuação. Ele tem por código de negociação na B3 o VISC11, o foco de atuação dele aqui em shopping centers e tem como público-alvo investidores em geral. O valor de mercado da cota, aqui em 31 de 7 de 2023, era de R$ 118,75. E o valor patrimonial da cota, ou seja, o valor de todos os ativos que o fundo possui, no dia 31 de 7 de 2023, era de R$ 114,98. O fundo possui uma quantidade de cotas de 18.591.052 cotas emitidas e possui atualmente, em 31 de 7 de 2023, 259.422 cotistas. O fundo cobra algumas taxas de administração. No caso do VISC, até R$ 1 bilhão, ele cobra uma taxa de 1,35 ao ano. Sobre o valor que exceder 1 bilhão até 2 bilhões, ele cobra 1,20% ao ano. E sobre o valor que exceder os 2 bilhões, ele cobra 1,05% ao ano. E não cobra taxas de performance. Os administradores do fundo colocam para a gente aqui alguns destaques, como, por exemplo, a distribuição dos rendimentos foi de 85 centavos por cota, né? Sendo que o fundo gerou 76 centavos por cota. Coloca também a informação sobre uma venda parcial de um shopping, o Shopping Vila Romana. Ele fez uma venda aí de 10% da participação total dele, desse shopping, né? Então ele fez um comunicado aqui em 3 de 8 de 2023 e concluiu a venda.
desse shopping. Ele continua ainda com 20% de participação no ativo. E também coloca como destaque aqui o volume de negociação, de 4,5 milhões ao dia de negociação. Na sequência, o gestor faz alguns comentários sobre o cenário macroeconômico. E aqui a gente começa já a entrar aí nos números efetivos lá do fundo, tá? Então, sobre a performance do fundo, o resultado do fundo em julho foi de 14 milhões e 104 mil reais, que é o equivalente a 76 centavos por cota. As remessas dos shoppings totalizaram 19 milhões e 616 mil, que é equivalente a R$ 1,06 por cota. O fundo distribuiu em julho o rendimento de 85 centavos por cota e encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 12 milhões e 3 mil reais, o equivalente a 65 centavos por cota. Isso quer dizer que o fundo ainda tem 65 centavos por cota de reserva, né? Então isso está guardado ali que ainda não foi distribuído para os cotistas. Ele mostra também brevemente um histórico da distribuição das cotas, né? Então, desde julho de 2022, a gente nota aí que ele vem num aumento crescente aí das suas distribuições, né? Em dezembro de 22 ali a gente teve um valor um pouquinho maior, mas ele vinha seguindo essa faixa de 71, 72, 76, aí foi para 85, caiu um pouquinho para 82, 80, 82, e agora ele está pagando aí 85 centavos por cada cota, né? Lá no fundo a gente consegue visualizar ali o resultado acumulado, que é justamente esse valor que está em caixa que não foi distribuído ainda para os cotistas. E nas barras a gente consegue ver o resultado gerado, né? Então a gente consegue ver que alguns meses ele acaba captando mais do que ele distribui, guarda isso na reserva para poder depois distribuir. Isso é interessante porque o fundo consegue manter uma constância no pagamento das suas cotas, gerando um pouco mais de previsibilidade para nós cotistas. Isso também acontece porque determinados inquilinos, às vezes eles pagam bimestralmente, trimestralmente os aluguéis. Então, para não ter essa diferença tão grande aí no repasse para os cotistas, eles guardam uma reserva e mantêm a cota sempre mais ou menos na mesma linha. Sobre as negociações do fundo na B3, o gestor conta para a gente aqui então que o fundo encerrou o mês de julho com 259.422 cotistas, que é um número aí maior do que era no mês anterior. O valor de mercado do fundo de aproximadamente 2,2 bi, fundo extremamente grande, e um volume médio diário de negociações de cotas de 4,5 milhões. Isso representa uma liquidez diária muito alta para esse fundo, o que é um ponto muito importante para nós cotistas. Quanto maior a liquidez de um fundo, mais fácil é para nós desfazermos das nossas cotas quando for necessário. Conseguimos ver também que o volume médio diário vem uma tendência de crescimento. Com exceção aqui do mês de junho, que foi um pouquinho maior que no mês de julho, né? Mas a diferença também muito pouca. Se comparados aos meses anteriores ali, foi um crescimento bem expressivo aí na liquidez do fundo. Outro ponto muito importante é olhar como está a carteira do fundo, né? Então, o patrimônio líquido do fundo no final de julho era de 2,1 bi. E as participações dele em shoppings totalizavam 2,9 bi. As aplicações financeiras já somavam 68,2 milhões, dos quais 64,8 milhões eram títulos públicos e fundos referenciados DI, com a liquidez imediata, além de 3,4 milhões em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Aqui tem um outro ponto importante. Esse fundo possui uma dívida considerável. O fundo possui obrigações referentes a aquisições prévias de 686,2 milhões e líquida das aplicações financeiras de 618,1 milhões. Isso representa 21,5% dos imóveis do fundo. Então é uma alavancagem considerável. Isso acende aí uma luzinha aí de alerta com relação ao endividamento do fundo. Aqui nesse gráfico a gente consegue visualizar também aí que as obrigações do fundo aí com relação ao pagamento dessas dívidas, aqui em 2023 se mostra bem tranquilo. Em 2024 as coisas começam a ficar um pouco mais preocupantes, né? Tem um volume bem alto ali de pagamento dessas dívidas, né? Então em 2024 deve ser um ano que a gente não deve ver aí crescimento nos valores distribuídos, porque vai ter uma grande parte aí destinada justamente para amortização dessa dívida, né? E aí ele segue um cronograma aí mais ou menos estável lá até 2036, onde é o final dessas dívidas previstas, né? Aqui ele nos mostra que a inadimplência líquida do mês de junho foi apenas de 0,6%, e em relação a junho do ano passado teve uma redução de 1,5 ponto percentual.
Outra informação importante que a gente encontra aqui é justamente a taxa de ocupação. Hoje a taxa de ocupação ela encerrou o mês de julho em 92,4%, 0,4% acima do mês anterior. É bem comum a gente ver no site de análise a gente falar sobre a vacância. E aqui ele está mostrando a informação contrária, a taxa de ocupação. Então isso aqui significa dizer que hoje esse fundo está com uma vacância de 7,6%. Então, quanto menor essa vacância, melhor. Descendo aqui um pouco mais no nosso relatório, aqui a gente consegue ver a distribuição dos nossos ativos dentro do VISC11, né? Então o VISC11 hoje ele conta aí com participação em 20 shopping centers, né? Sendo que a concentração maior dele em um dos shopping centers é de 12%. As demais, ele está muito bem distribuído aí dentro dos outros shoppings, né? Então isso mostra aí uma diversificação bem grande aí do portfólio do VISC. Também por estado, ele está muito bem diversificado geograficamente. Por administradora também, apesar de ter uma concentração grande aí na Ancar e na Argo, ele também possui um bom grau de diversificação aí entre as administradoras dos shoppings, né? E aqui tem um ponto interessante. A gente vê que o VISC ele tem conta hoje no portfólio dele com 20 ativos, porém ele tem participação minoritária em 64% desses empreendimentos, sendo que ele só tem controle de 36%. Então, ele não é exatamente dono desses 20 shoppings, né? Ele tem participações diferentes nesses shoppings, sendo que só 36% que ele realmente tem o controle. Descendo um pouco mais aqui no relatório, vocês podem também abrir aí depois e analisar cada um dos ativos que compõem o portfólio. Aqui eles nos mostram aqui qual que é a participação do VISC11 no empreendimento, mostra também qual que é a participação desse empreendimento aqui na receita do fundo. Então aqui você consegue ver aí informações bem detalhadas, né? O fundo aí, né? Então ele fala, tem participação em 20 shoppings, 12 diferentes estados, administrados por 9 administradoras distintas, e totaliza uma área de 220 mil metros quadrados de ABL, que seria a área bruta locável desse fundo, né? É realmente um fundo bem grande. Aqui também a gente consegue ver a distribuição geográfica dele, né? A gente consegue notar aí que ele é muito bem distribuído aí em várias regiões do país. Aqui no relatório, então, seriam essas informações principais a serem analisadas. Então agora a gente pode ir para os sites, né, dar uma analisada. Um exemplo aqui seria justamente o site do Investidor 10, né? Então aqui a gente já consegue de cara ver qual que seria a cotação atual do fundo, né? Então hoje ele está sendo vendido, está sendo negociado a 117,69. Aqui no Dividend Yield, últimos 12 meses, ele nos mostra exatamente quanto de dividendos esse fundo pagou aí para os seus cotistas, né? Em média aí nos últimos 12 meses. O P sobre VP nos mostra aqui se o fundo está sendo negociado a um valor maior ou menor do que o do seu patrimônio, né? No caso do VISC11, a gente consegue visualizar aí que ele está sendo negociado 2% acima do valor do seu patrimônio hoje. Para fundos de tijolo, isso é bem comum, tá? É bem aceitável aí negociar fundos de tijolos até 5%, às vezes até 10% acima do valor patrimonial, né? Porque, como a gente sabe, fundos de tijolos aí, eles tendem a ter o seu patrimônio valorizado, diferente dos fundos de papel. Aqui mostra para a gente também a liquidez diária de 4,6 milhões, né? Então ele negocia aí entre compras e vendas aí na B3, tem um total de negociação de 4,6 milhões ao dia. Então, se você precisar vender o seu fundo, você vai colocar ali a venda e em questão de segundos ali você já conseguiu desfazer da sua cota, né? Isso aí, em termos de liquidez, é fantástico, né? Você pode comparar, por exemplo, com ter aí um imóvel próprio. Vamos supor que você tem um apartamento de 300 mil hoje. Se você precisar desse dinheiro e precisar vender esse apartamento hoje, o que vai acontecer? Você pode demorar aí 1, 2, 3 meses, até um ano para conseguir vender esse apartamento. Sendo que se você tiver 300 mil aqui aplicados aqui no VISC11 e você precisar levantar esse dinheiro, em 2 dias esse dinheiro vai estar na sua conta ali por essa liquidez bem alta. Aqui mais para baixo a gente consegue ter aí algumas outras informações, né? Algumas delas a gente já viu lá no relatório, outras a gente vai conseguir encontrar aqui de uma forma um pouco mais fácil, né? Mas basicamente aqui no Investidor 10, o que a gente consegue olhar, né? O tipo de fundo é um fundo de tijolo do segmento de shoppings, a quantidade de cotas emitidas, a vacância dele, a taxa de administração. Então a gente consegue ter aí um acesso bem fácil, né, bem rápido a todos os indicadores, né, os principais indicadores desse fundo aqui, de uma forma bem resumida. Também é legal a gente dar uma analisada aqui relacionada aos dividendos, né? A gente consegue notar aí que o VISC11 ele vinha pagando ali desde 2018, né, os seus rendimentos ali aos cotistas com muito pouca variação. Aí a gente teve lá em 2020 aquela crise
que os fundos de shopping sofreram bastante, então a gente consegue ver no gráfico aqui o quanto esse fundo sentiu, né? Chegando a pagar ali no mês 8 de 2020 apenas 15 centavos de dividendos. Porém, não deixou de pagar, porque é até um ponto interessante de ser analisado. E de lá para cá, ele conseguiu aí se recuperar bem, e hoje ó, a gente consegue notar aqui que os dividendos têm uma linha aí até crescente, né, de pagamentos de dividendos e bem estável também, inclusive acima dos valores que ele pagava lá em 2018. Então, com relação a pagamento de dividendos aqui, o VISC11 ele consegue ser bem previsível. Eu gosto também de analisar algumas informações aqui no site do Status Invest, tá? Aqui ele consegue nos dar algumas informações mais ricas, né? Como, por exemplo, as mínimas que o fundo atingiu em termos de cotação aqui nas últimas 52 semanas, R$ 100,35, a mínima do mês atual aqui, R$ 117,52, que é exatamente o valor que está como atual ali, né? Ele dá algumas informações um pouco mais claras. Uma outra coisa que eu acho bem legal de analisar aqui dentro do site do Status Invest é justamente esse comparador de rentabilidade que ele nos oferece, né? Então eu consigo facilmente comparar aqui o desempenho do VISC11, por exemplo, comparado com o IFIX, por exemplo. Eu posso também comparar diretamente aqui com o CDI. E poderia comparar também, por exemplo, com o IPCA. Clico aqui em comparar e ele já vai me dar aqui uma visualização, né, dessa comparação do VISC11 com todos esses indicadores, né? Eu consigo também fazer uma visualização aqui individual, né? Então, por exemplo, eu quero comparar o desempenho do VISC11 com o IFIX. Ó, a gente consegue ver graficamente aqui que o VISC11 superou o IFIX aí nos últimos 2 anos, né? Aqui uma informação interessante também é que nessa comparação de rentabilidade ele está incluindo os dividendos recebidos aqui, né? Se eu não incluir os dividendos, por exemplo, comparando com o IFIX, mesmo assim a rentabilidade do VISC11 foi maior do que a rentabilidade do IFIX. Mas quando a gente inclui os dividendos, obviamente aí a rentabilidade dá um salto aí muito maior, né? Eu posso também fazer essa mesma comparação aí de uma forma individual ali, por exemplo, com o CDI. Então a gente consegue ver que nos 2 anos, incluindo os dividendos, o VISC11 bateu com uma margem considerável aí o CDI, né? Se não incluir os dividendos, aí a coisa já muda de figura, que aí o CDI teve uma rentabilidade maior do que o fundo. Então aqui reforça também a necessidade do reinvestimento dos dividendos aí para comparativo de rentabilidade, né? E a mesma coisa a gente consegue fazer também para o IPCA. Então a gente consegue ver que o fundo aí superou bastante o IPCA, incluindo os dividendos, e sem a inclusão dos dividendos, ele também superou o IPCA. Ou seja, ele se mostra aí rentável, né, frente à inflação, né? Que a gente consegue comprovar aí na prática que fundos de tijolos tendem a valorizar aí, pelo menos junto com a inflação. No nosso caso aqui, nos últimos 2 anos, a gente está vendo que ele valorizou aí acima da inflação, sem considerar a inclusão dos dividendos. Considerando a inclusão dos dividendos, essa valorização é aí muito superior ao IPCA. Bom, legal. Agora que a gente já viu todas as informações sobre o VISC11, eu faço alguns cálculos aqui para definir qual que seria o meu preço limite para a aquisição do VISC11, tá? Então, assim, hoje, considerando que a cotação dele está lá em R$ 117,69, ele paga um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 8,13% e um PVP de 1,02%, ele está hoje acima do limite que eu gostaria de investir nele nesse momento. Para definir o preço teto, né, o valor que eu gostaria de pagar nesse fundo, eu uso o modelo de Gordon e também o método de Bazin. Então, eu pego os 2 valores que eu encontrei nessas 2 fórmulas aplicadas e, com base nesses 2 valores, eu comparo eles ao valor da cotação atual e analiso se está num bom momento ou não. Além disso, obviamente, eu olho para o P sobre VP e também para outros indicadores aí do fundo, né? Não me baseio apenas no preço para fazer essa tomada de decisão. Com base nos valores atuais, de acordo com o modelo de Gordon, o valor teto que eu pagaria hoje no VISC11 é de R$ 114,29. Já de acordo com o Bazin, o preço teto seria de R$ 112,94. E a cotação hoje ela está em R$ 117,69. Com base nas análises que realizei
no preço que a cota se encontra hoje, o VISC11 para mim não é uma boa opção de investimento. Apesar de ser um fundo muito bem gerido, tem participação em vários shoppings, o que proporciona uma boa diversificação, e tem pagamento no dividend yield com boa recorrência e estabilidade, o preço teto está acima do limite que eu gostaria de pagar nesse momento. E outro ponto que me preocupa um pouco também é com relação à sua alavancagem, que hoje representa um pouco mais de 20% do seu patrimônio. Isso também eu levo em consideração aí para essa tomada de decisão. A gente consegue notar que os preços teto que eu calculei, tanto por Gordon quanto por Bazin, eles não estão assim tão distantes do preço que a cota está sendo negociada hoje, né? Então, assim, fica aquela dúvida. Eu realmente devo me preocupar tanto com o valor que eu estou fazendo a aquisição? Na minha opinião, o preço importa sim, tá? É com base no preço que você paga que você vai saber qual que é a sua rentabilidade real nesse investimento. Uma coisa é o dividend yield calculado lá no site, que é baseado no valor da cota atual. Outra coisa é o dividend yield baseado no seu preço médio, que é o que a gente chama de dividend on cost. Portanto, nesse cenário, eu analiso outras opções para aportar, não no VISC11. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como que está o VISC11 nesse momento. É sempre bom lembrar que os parâmetros que eu analisei aqui, eles estão em constante mudança. Portanto, sempre que você for realizar as suas compras, é importante fazer esse exercício. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo aqui é que você entenda os pontos analisados e faça a sua própria análise, adequando os resultados à sua realidade de investidor. Se você curtiu esse tipo de vídeo e quer que eu traga mais análises práticas aqui no canal, diga aí nos comentários qual que é o ativo que você gostaria de ver no próximo vídeo. E se você ainda não é um investidor, eu vou deixar aqui o meu convite para você começar a investir agora mesmo. Ainda que você disponibilize de poucos recursos, comece com o pouco que você tem. O importante é dar o primeiro passo rumo à liberdade financeira. E se você quiser contar com a minha ajuda para saber por onde e como começar a investir, fica ligado aqui no nosso canal. Curta, se inscreva. Para mim é sempre um prazer saber que de alguma forma eu pude contribuir com o sucesso de vocês. Eu agradeço muito por vocês terem ficado comigo aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e cultivem riquezas.